Vamos lá então, segunda questão que surge aí naturalmente, né? Então se eu tenho duas bases de um espaço vetorial V e x é a matriz de um vetor V na base B. Então, ou seja, quer dizer que esses aqui são os coeficientes quando eu escrevo V em combinação linear como combinação linear dos elementos de B. Tá? Então dá esses coeficientes. E aí então eu quero... eu tenho também a matriz de mudança de base B para base C, que são com coordenadas aí alfa e j, tá bom? E eu quero saber a matriz do vetor V na base C. Tá? Como que eu encontro então o vetor, a matriz do vetor na base C? Bom, temos a matriz do vetor na base B e a matriz de mudança da base B para a base C. Como encontrar então? Bom, então vamos dar nomes, né? Então sejam B eu vou chamar aqui de U1 até o N. E C vou chamar de V1 até Vn, que nem na questão anterior, tá? Como o x é escrito dessa forma, então, como x é a matriz do vetor V na base B, então isso significa que V se escreve como x1 U1 mais x2 U2 mais xn UN, tá? O que mais? Como a matriz de mudança da base B para a base C é os alfa e j, então isso significa que cada um dos... Então eu pego os elementos da base C e escrevo como combinação dos elementos da base B. Então cada VJ, que nem na questão anterior, vai ser um alfa 1 j U1 mais um alfa 2 j U2 até um alfa n j UN. Ok? Muito bem. Bom, então eu vou chamar de y essa matriz. Então, seja y a matriz de V na base C. Tá? Espera aí, eu vou chamar aqui de y1 até yn, os elementos, é a matriz de V na base C. Tá? Ou seja, quem é V? Então V é y1, V1, né, que é na base C, mais y2, V2, mais até yn, Vn. Tá? Então a gente quer achar quem são esses y1, y2, yn em função dos alfas e dos x. A gente não conhece esses y. A gente conhece os alfas e os x. Tá bom? Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, então o vetor V ele vai ser escrito dessa forma em x e vai ser escrito dessa forma em y, correto? Só que cada VI aqui, ó, eu escrevo como combinação dos alfa, dos U1 até o N, tá? Então, logo, o V ele escreve como quem? Y, ele se escreve como somatório. Como que eu posso escrever aqui, ó? Meu somatório, tá? Para ir variando de 1 até N do YI VI. Quer dizer, eu vou chamar de J aqui, tá? J e aqui J, para poder usar isso aqui. Para usar essa notação. Muito bem. Esses J aqui, então se escreve como essa combinação, né? Isso aqui eu posso escrever então como somatório para ir variando de 1 até N de alfa I J V UI. Tá? Agora eu vou substituir aqui. Então vai ficar o somatório para J variando de 1 até N de YJ
vezes o somatório para I variando de 1 até N de alfa I J UI. Então esse aqui foi o que eu escrevi no lugar do VJ. Então agora também podemos fazer essa reordenação. Eu escrevo o somatório em I para fora, né? De 1 até N, alfa I J, Y J. Opa, faltou outro somatório. Esse somatório para J variando de 1 até N, de alfa I J, Y J, U I. Ok? Então, escrevemos dessa forma. Bom, no entanto, veja só, eu tenho então que V se escreve como essa combinação linear aqui dos UI. Mas eu já tenho uma escrita aqui na combinação linear dos UI. Então, cada um desses coeficientes aqui tem que coincidir com cada um dos coeficientes aqui. Tá? Então, assim, cada termo aqui, ó, para I fixo, tem que coincidir com xi. Então, xi tem que ser igual a somatório para j de 1 até n de alfa I j y j. Tá? Então, cada xi se escreve como combinação linear dos yj. Tá bom? Ou seja, né, daqui o que significa isso? Significa que o x1 ele vai ser, bom, I igual a 1. Então vai ficar alfa 1, 1, y1 mais alfa 1, 2, y2 mais alfa 1, n, yn. Tá? O x2 vai ser alfa, o I igual a 2. Então 2, 1, y1 mais alfa 2, 2, y2 mais alfa 2n, yn. E assim por diante, até xn. Vai ser um alfa n1, y1 mais alfa n2, y2 mais alfa n, alfa nn, yn. Ok? Então eu tenho que essas coisas têm que coincidir, tá? Em notação matricial significa o quê? Que eu estou fazendo aqui o que, ó? É a linha 1, ó. Esses termos aqui, ó. Se eu olhar esse termo, alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 1, n, é o que? É a primeira linha da matriz, dessa matriz aqui, que é a matriz M. Então é a primeira linha da matriz M vezes a matriz Y. Então linha vezes coluna, tá? Então, isso significa que x, a matriz x, é a matriz M vezes a matriz Y. Tá? E o que eu quero encontrar? Não é a matriz Y que eu quero encontrar? Então, como a M é uma matriz de mudança de base, a gente viu que a matriz de mudança de base é todas são inversíveis, então quer dizer que o Y é, multiplicando então dos dois lados aqui, é a matriz inversa, né, vezes x, né, a inversa de M vezes x. Mas como M é a matriz de mudança de base, tá, então significa que Y é a inversa da matriz da mudança de B para C, né, ali é de B para C, então a inversa dessa, vezes x. Mas a inversa dessa, a gente já viu na questão anterior que para pegar a inversa é só trocar as bases aqui. Então a inversa da matriz de mudança da base B para a base C é a matriz de mudança da base C para a base D, para a base B. Então isso é a matriz de mudança da base C para a base B vezes o vetor x, vezes a matriz do vetor x. Okay? Então, pessoal, para saber a matriz de um vetor com relação a outra base, é só pegar. Então, se eu tenho a matriz de mudança de base, né, de um vetor na base B e quero descobrir na base C, eu multiplico pela matriz de mudança da base C para a base B. Olha só, eu tenho na base B. Então, pego a matriz de mudança da base C para a base B e multiplico. Tá?
pode pensar, no raciocínio a gente pode pensar que seja o contrário, mas não é, cuidado, tá? Então eu tenho a matriz na base B, quero saber a matriz na base C, pego a matriz de mudança da base C para a base B, é o contrário, tá? Então atentos aí, tá? Em notação então, nas notações ali, então o que significa que a gente concluiu aqui? A gente concluiu então que a matriz de um vetor V com relação a uma base C, ela é a matriz de mudança da base C para a base B, vezes a matriz na base B. Então uma forma de lembrar é como se eu estivesse anulando aqui, né? Corta esse, fica só a matriz de V na base C.